Olá, meu nome é Mariana e eu represento a equipe Aerofeg na apresentação do nosso projeto 2020. Esses são os apoiadores do projeto Aerodesign e esse é o nosso projeto Shaker para a 22ª competição Sai Brasil Aerodesign. Essa apresentação se divide em 5 etapas: uma introdução, as fases de projeto conceitual, preliminar e detalhado e uma conclusão sobre o ano e projeto da equipe. Nessa introdução, o cronograma da equipe para o Nacional se iniciou com a saída do Regulamento 2020. Como no último ano, a natureza da restrição geométrica se manteve, diminuindo o somatório de 3,7 para 3,2 metros, desconsiderando a altura e contabilizando apenas a maior envergadura. Além dessa mudança, o regulamento manteve a corrida de decolagem em 50 metros. A equipe realizou uma análise da pontuação, considerando uma carga paga média de 13,5 kg, baseado na competição 2019. Buscou-se maximizar os parâmetros de maior influência, que se mostraram ser os relatórios e uma maior carga paga. Em uma segunda análise, agora das 2 últimas competições, verificou-se entre as melhores aeronaves que as configurações biplano e asa voadora biplana apresentaram maior capacidade de carga, seguida pelas configurações asa voadora e monoplano. Baseado na análise anterior, um dos objetivos para este ano foi explorar uma nova configuração. Aliado a isso, construir uma aeronave leve, capaz de garantir as bonificações de retirada de carga e pouso. Buscou-se principalmente um alto valor de carga paga, visto sua relevância, e uma aeronave confiável, capaz de garantir as pontuações de confiabilidade e acuracidade. Todos os objetivos visam a maximização da pontuação final. Pontua-se que até março a equipe esteve envolvida com os preparativos para participar da ISH 2020, o que afetou o cronograma para o Nacional e aumentou consideravelmente os gastos anuais. Com o término da ISH, prosseguiu-se com o projeto conceitual, primeiramente programado para durar as 2 semanas em que a equipe ficaria de quarentena, devido ao novo coronavírus. Com o prolongamento do isolamento social e suspensão das datas da competição, essa fase se estendeu até o fim do mês, seguida pelo projeto preliminar nos 2 meses seguintes. Sequenciou-se a essa etapa o projeto detalhado, juntamente com o estudo e aprofundamento das análises em softwares, vista a percepção de que não seria possível a realização de ensaios reais. Os meses seguintes foram dedicados à escrita dos relatórios, sendo as 2 últimas semanas antes de sua entrega utilizadas para revisão e início da confecção dessa apresentação. Dando início às etapas de projeto, começaremos com o projeto conceitual. Baseado no projeto 2019, a equipe realizou uma análise de sensibilidade de parâmetros em relação à pontuação final. Variou-se isoladamente 5% dos parâmetros considerados e observou-se seu efeito na pontuação. Esses parâmetros foram tração estática, área lar, CL máximo do perfil, coeficientes aerodinâmicos corrigidos para efeito solo e peso vazio. Dentre os resultados apresentados, pôde-se perceber relevante consequência na pontuação dos 3 parâmetros destacados. Agora, comparando as 4 configurações levantadas, avaliou-se de forma qualitativa as seguintes características: área lar, arrasto, experiência construtiva, comprimento longitudinal, peso vazio e CL máximo. Como a configuração final só seria definida no projeto preliminar, na fase conceitual tomou-se decisões pertinentes a cada uma delas. A área de aerodinâmica pré-selecionou os perfis no caso de monoplanos e biplanos, e também de asas voadoras e asas voadoras biplanas. Independente da configuração, definiu-se o trem de pouso triciclo, para melhor controlabilidade e desempenho na arfagem. Já o grupo motopropulsor do tipo Tractor foi escolhido para facilitar o balanceamento da aeronave. Entretanto, focou-se em reduzir sua dimensão em relação ao bordo de ataque. Devido à alteração do regulamento, foram considerados motores Glow e elétrico, ambos previamente ensaiados em túnel de vento. Foram analisados o motor Magnum XLS61A com hélices APC 1225x375 e 13x4. E um modelo do motor Scorpion com hélice Shoar, já utilizado pela equipe na ISH 2020. No entanto, este último foi ensaiado apenas com limitadores de potência de 1.750 watts, e como não foi possível a realização de novos testes, foi feita uma interpolação polinomial, considerando tração nula para a obtenção da curva de 700 watts, limite imposto pelo regulamento. A motorização elétrica gerou um pequeno ganho em MTOL. No entanto, acarretou no ganho de peso vazio e gastos extras devido à necessidade da compra de um watímetro. Sendo assim, o conjunto do motor Magnum XLS61A com hélice APC 1225x375 foi o escolhido para o projeto. Terminadas as considerações conceituais, a equipe deu início ao projeto preliminar. Nessa fase, foi desenvolvido um modelo de otimização multidisciplinar para buscar a configuração mais adequada ao regulamento 2020. O MDO da equipe se divide em 5 aspectos base: as bibliografias, que contêm métodos e teorias utilizados na otimização, a experiência construtiva da equipe e caracterização dos materiais, aspectos de suma importância no pré-dimensionamento das estruturas e estimativa de peso vazio coerente dentro do processo de otimização,
o software AVL, que retorna os coeficientes para a simulação, o código em VBA, que contém todos os cálculos e parâmetros de análise, e o software Multifrontier, responsável pela geração dos parâmetros de entrada e realização do processo de otimização via algoritmo genético. Para a primeira geração, foram consideradas aeronaves obtidas em otimizações dos 2 últimos anos, adequando-as ao atual regulamento. Para a segunda geração, os parâmetros de entrada foram obtidos de forma aleatória pelo software Multifrontier. Esses parâmetros são encaminhados ao código em VBA, que é responsável por direcioná-los ao software AVL, que retorna os coeficientes para a simulação. Por fim, o código calcula os dados de geometria, aerodinâmica, desempenho, estabilidade, dimensionamento estrutural e pontuação. Com isso, as restrições geométricas e de projeto impostas são verificadas. Caso algum critério seja desobedecido, a aeronave é descartada. Se aprovada, a aeronave entra para a população de indivíduos viáveis. Segue-se com o processo de otimização até a observação de uma convergência de resultados, visando a maximização da pontuação. Detalhando-se mais no código VBA, o módulo de geometria é responsável por todos os cálculos geométricos. A asa, por exemplo, é dividida em 3 seções, resultando em 10 parâmetros geométricos que a definem, sendo eles corda na raiz, afilamento, envergadura e enflechamento de cada seção. Esse módulo também é responsável pela verificação da restrição geométrica, que descarta os indivíduos inviáveis. No módulo de aerodinâmica, estima-se o arrasto, considerando as contribuições de arrasto parasita de cada componente e arrasto induzido. É feita a correção para a asa finita e realiza-se uma análise dos coeficientes aerodinâmicos sob efeito solo. Em desempenho, determina-se as principais velocidades de projeto, a partir das curvas de tração e potência, e simula-se a corrida de decolagem. Essa simulação considera a rotação da aeronave ao fim da pista e a consequente variação dos coeficientes aerodinâmicos. Em estabilidade, verifica-se o cumprimento dos requisitos de estabilidade estática, e o histórico de aeronaves construídas pela equipe serve de base para os valores das derivadas de projeto. Além disso, é feito o pré-dimensionamento da EH e do profundor, visando o cumprimento de 2 requisitos: controle de airfagem na decolagem e margem estática mínima, adotado em 5% com base em testes de voos realizados em anos anteriores. No dimensionamento estrutural, estima-se as cargas atuantes na aeronave e realiza-se o pré-dimensionamento das estruturas. Com as dimensões encontradas em cada indivíduo, realiza-se uma estimativa de peso vazio. Por fim, no módulo de pontuação, com o peso vazio e o MTOL, calcula-se a carga paga máxima da aeronave e sua pontuação de voo. De modo a comparar as 4 configurações levantadas, gerações independentes foram conduzidas para monoplanos, biplanos, asas voadoras e asas voadoras biplanas, sendo a configuração de asas voadoras biplanas a que apresentou melhores resultados em pontuação de voo, como demonstram os gráficos em função de AR e área da asa. Concentrando-se nas biasas voadoras para análise dos aerofólios da asa, verificou-se que o ESA 40 apresentou as melhores pontuações de voo, sendo escolhido para o projeto. Conduziu-se uma segunda geração, focada em asas voadoras biplanas, obtendo a convergência dos resultados de área e alongamento das asas. O projeto detalhado começou com uma análise em AVL para definir o gap e o stagger das asas. Para o gap, verificou-se que a diferença entre as polares de arrasto não era significativa. Portanto, considerou-se apenas o CL máximo, notando que quanto menor o gap, maior a eficiência aerodinâmica. Além disso, levou-se em conta requisitos de estabilidade e controle. Para o stagger, um valor negativo ultrapassaria a restrição do somatório, e um valor positivo gerou perda aerodinâmica e tornou o ponto neutro mais dianteiro, o que necessitaria que o CG também avançasse, dificultando o balanceamento da aeronave. Adotou-se então um valor final de 450 mm para o gap e optou-se por descartar o uso de stagger. Com a obtenção de um modelo de baixo alongamento, a equipe buscou alternativas para a redução de arrasto induzido. Por isso, o estudo de endplates foi realizado. Geometrias desenvolvidas pela equipe foram simuladas em CFD. O intuito das simulações foi obter os coeficientes aerodinâmicos da asa, com e sem cada um dos dispositivos. Com os coeficientes, simulou-se a corrida de decolagem para quantificar o ganho em MTOL causado por cada dispositivo. O endplate que apresentou os melhores resultados aumentou 1,4% no MTOL. Além disso, eles são feitos em DEPROM, um material de baixa densidade. A empennagem vertical foi definida como full flying com perfil simétrico NACA 0011, facilitando a trimagem e controle da aeronave devido ao maior braço de guinada, além de possuir baixo coeficiente de arrasto e peso vazio, quando comparado à configuração Boxed Wing. Em relação à estabilidade lateral e direcional estática, a aeronave possui coeficientes de rolagem e guinada com inclinações negativa e positiva, respectivamente, respeitando os critérios de estabilidade.
Devido à configuração de asa voadora biplana, definiu-se que o profundor iria se situar nas duas asas, de modo a comportar os ailerons em uma delas. Ele foi projetado para atingir o CL de rotação na decolagem com o emitol, sem ultrapassar o torque limite do atuador e atender à deflexão fornecida pelo servo. Na análise de estabilidade longitudinal estática, a equipe realizou análises não lineares, a partir de coeficientes aerodinâmicos obtidos em CFD. Considerando a deflexão no profundor, construiu-se o ábaco de trimagem dentro do envelope de voo, verificando a capacidade de controle longitudinal. No dimensionamento dos ailerons, considerou a autoridade de rolagem, a taxa de rolagem mínima para baixas velocidades e o tempo de resposta do comando. Optou-se pela construção destes apenas nas pontas da asa inferior, visando a redução de massa dos componentes elétricos. Sua área foi variada até satisfazer os 3 requisitos propostos, obtendo suas dimensões finais. Visando redução de arrasto, optou-se por alocar o compartimento de carga na asa inferior, posicionado acima do trem de pouso principal e centralizado com a envergadura da asa. Seu assoalho é feito de compensado, reforçado com varetas de carbono. Adotando o fator de carga máximo da norma e as velocidades estruturais da aeronave, o diagrama VN foi traçado, combinando o diagrama de rajada e de manobra. E como não foi possível a realização de testes de voo, os pontos experimentais obtidos no ano anterior também foram plotados para a comparação dos resultados. Observou-se que estes se encontram dentro dos limites do diagrama, atestando a integridade da aeronave. No dimensionamento das estruturas, foram utilizados dados obtidos em anos anteriores e de bibliografias, sendo feita a escolha dos materiais. Após isso, com os inputs de cargas, determina-se as dimensões iniciais. Então, as estruturas são simuladas em software de elementos finitos. Se aprovadas, ocorre a certificação estrutural. Caso contrário, reinicia-se o processo de dimensionamento. Para o dimensionamento da longarina das asas, partiu-se da distribuição de sustentação ao longo da envergadura, para a obtenção dos esforços cortante e momento fletor atuantes. A longarina dimensionada é feita de tubo de carbono, primeiramente com 34 mm na porção central, sendo escalonada para tubo de 27 mm. Finalmente, adiciona-se uma longarina secundária, do tipo caixão, feita com 2 varetas de balsa de 3 por 7 mm. A estrutura final foi validada em elementos finitos, suportando todos os esforços. A fixação das asas é feita por 8 parafusos M3, que as prendem numa estrutura treliçada de carbono. Essa estrutura foi analisada em FEM e verificou-se que seus nós são os maiores concentradores de tensões, sendo reforçados com compensado naval. As rodas do trem principal e do nariz são projetadas em nylon 66. O trem principal possui um tubo de carbono bidirecional, enquanto o nariz um tubo de carbono unidirecional. As cargas do trem de pouso foram analisadas em elementos finitos mediante 3 situações: pouso em 3 rodas, pouso em 2 rodas e pouso em 1 roda, comprovando a confiabilidade do conjunto. Para estudo dos fenômenos aeroelásticos, desenvolveu-se um modelo teórico através do método das placas, no software FEMAP. A partir dele, foi possível observar os fenômenos estáticos e dinâmicos e as frequências naturais das estruturas. A partir dos outputs de cargas, o projeto elétrico se inicia com o dimensionamento dos servos. É feita então a seleção da bateria, das cablagens e é estudada a arquitetura de projeto elétrico. Por fim, são tomadas decisões visando a segurança das instalações. Foi escolhido o servo Bluebird 385D Max para toda a aeronave. Portanto, utilizou-se servos no acelerador, trem do nariz e freios, bem como em cada profundor, ailerons e leme. Dentre as baterias avaliadas, a equipe optou pela Robico Hydrimax 750 mAh 4,8 volts, levando em conta sua tensão para compatibilidade com servos e massa, visando a redução do peso vazio da aeronave. O receptor a ser utilizado é de 7 canais e com a presença de 2 profundores, 2 servos motores para os freios, bem como todas as outras conexões com os outros servos, baterias e volt-watt, fez-se necessário o uso de 3 ligações em paralelo. A equipe realizou uma simulação do pouso e observou-se a necessidade do uso de freios. Desenvolveu-se um sistema de frenagem por sapatas externas para a obtenção da bonificação de pouso. E a partir de feedback do piloto, realizou-se uma segunda simulação, considerando o acionamento dos freios em 50 metros. Apesar de todas as dificuldades e limitações enfrentadas esse ano, a equipe espera apresentar um projeto confiável, eficiente e com bom desempenho na competição de projeto e numa possível competição de voo. Esses são os apoiadores do projeto Aerodesign
E gostaria de encerrar essa apresentação agradecendo em nome da equipe aos nossos patrocinadores, nosso professor e orientador e o nosso piloto. Obrigada!